Fala, torcedor tricolor. São Paulo está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Vai jogar contra o Bragantino. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo do São Paulo, pessoal, do Linha de Passe da ESPN Brasil, já projetando essas partidas das quartas de final. O assunto está um pouco misturado aqui, porque eles pegaram aí todos os times classificados e já começaram aí a fazer as projeções para essas partidas. Deixar os créditos e ESPN Brasil, deixa aquele like para estar fortalecendo, se inscreva também, ativa o sino. Mas agora, bora pro vídeo. E o Santos, 12 pontos, acaba o Santos se classificando aí. Aliás, Corinthians, São Paulo e Santos, falando dos grandes, eles entraram na rodada aí podendo ficar fora. E todos decidem fora. Só o Palmeiras aí, né? decide em casa. Exatamente. E aí, para fechar, o Guarani acabou saindo da zona de classificação nessa última rodada, fica com 12 pontos fora. O Botafogo, que estava com a faca, o queijo, a manteiga, o pão, estava tudo na mão ali para se classificar, perde para o Capivariano, 11 pontos, fica fora. Mirassol, que usou reservas, boa parte dos jogos do Campeonato Paulista, priorizando mesmo o Campeonato Brasileiro, não está errado não. E por que não dizer a Libertadores? Vai ter uma Libertadores pela frente. Não está errado não, está errado não. Libertadores. 8 pontos. Primavera, São Bernardo e Noroeste, 8 pontos. E aí os rebaixados, Velo Clube e Ponte Preta, vão disputar a Série A2 do Campeonato Paulista no próximo ano. Na medida em que os jogos. E temos os confrontos. Primeiro contra o oitavo, Novo Horizontino pega o Santos, o confronto vai ser em Novo Horizonte. Isso, no Jorjão. No Jorjão, um jogo só, é bom lembrar, quartas de final é um jogo só. Palmeiras recebe o Capivariano, esse jogo vai ser na Arena Barueri. Bragantino e São Paulo, é uma casquinha grossa para o São Paulo. Em Bragança. Bragantino jogando em Bragança. E a Portuguesa, Canindé, né? Imagino que sim. Imagino que sim também. Contra o Corinthians. Agora, só deixar a tela aí mais um pouquinho, só para entender, porque esse chaveamento aí, ele já tem o olhar para as semifinais. Então, quem vencer de Novo Horizontino e Santos vai pegar quem vencer de Palmeiras e Capivariano. Então, pode pintar um clássico ali. E quem vencer de Bragantino e São Paulo vai pegar o vencedor de Portuguesa e Corinthians, pode ter um outro clássico ali. O que pode ter uma mudança aí, William, a pontuação. Não, é verdade. Acumula. É verdade. Soma, Acumula. Continua verdade. computada, né? E foi verdade. tudo... Dimas, é verdade. O que acontece é claro. É isso. É verdade. Foi tudo muito próximo, É né? verdade. Isso. É claro que o Novo Horizontino está... Por exemplo, Você imagina empatar, Novo Horizontino e Palmeiras. Imaginemos aqui. Novo Horizontino e Palmeiras avançaram. Você imagina, por exemplo, Mas Novo que tem Horizontino 3 empatou com o Santos e passou nos pênaltis. Ele Isso. pontua, ele faz um ponto. Um ponto, que é o Palmeiras ponto do ganha do empate. Capivariano. Isso. Palmeiras jogaria. Sai. Aí o Palmeiras era a melhor campanha, Sai o do Novo Horizontino o confronto. seu segundo. Vai pro outro. É assim. Perfeito. Exatamente. Continua somando. A pontuação continua e é assim Isso. já há muito tempo Isso no aí. Campeonato Paulista. Deve é verdade. mexer muita coisa, porque em número de pontos, 3 terminaram empatados em primeiro. 16. Então, qualquer mudança em qualquer desses resultados, alguém vai passar a ser primeiro isolado. E, enfim, foi bem equilibrado até o último minuto de tudo. Como lembrou o Calçado, e pena que só depois de tantas rodadas, alguma emoção. É. Não, e ainda bem que foram 8, porque normalmente são 12, né? Ainda são com 8. Aliás, ainda bem até certo ponto, porque para alguns clubes o fato de ter sido 8 rodadas trouxe a situação, a emoção de hoje, que foi, por exemplo, Corinthians, São Paulo e Santos não estavam garantidos, não. Agora, Calçade, volta ali os confrontos, por favor, gente, aí na produção, pessoal, só para deixar bem claro aí para quem está em casa, até para a gente vai falar mais do Santos aqui, mas vamos destrinchando todo mundo aí, já misturando todo mundo, né? Porque afinal de contas a gente tem os confrontos. Aí, o Calçade, olha, São Paulo, Bragantino para São Paulo e Novo Horizontino para Santos me parecem os mais complicados, mas não dá para menosprezar a Portuguesa não, que fez 15 pontos e tem um jogo contra o Corinthians, né, Calçado? Acho que ali, Palmeiras e Capivariano é a maior distância que tem ali, obviamente, né? Sim, e a gente tem que levar em consideração, e boa noite, né? Boa noite. Assim, o campeonato começou no dia 10 de janeiro, para uns, dia 11 para outros, e as equipes, algumas estão disputando o campeonato Série A, e estão com 11 jogos, cara, em 36, 37 dias. E aí, sentar aqui e ficar discutindo qualidade de futebol, Difícil. assim, é não abrir os olhos para a realidade. Então, é mais sobrevivência do que eficiência, o futebol bonito, bem jogado. A sobrevivência, primeiro que todo mundo tem que mexer nos times o tempo todo. Então, você não vê
as equipes dentro de campo jogando no Campeonato Paulista e você identificando, e no Brasil a gente adora isso, isso aqui é o time titular. Então não, cara, é todo mundo jogando o tempo todo, mesmo em situações às vezes perigosas, críticas, de uma possível não classificação. Então a gente tem que levar isso em consideração. E eu vejo, nesse momento, o início do Campeonato Brasileiro é mais importante do que aqui. Aí cada um vai enxergar do jeito que quiser, porque um início comprometido pode gerar uma confusão lá na frente. E é um campeonato muito mais difícil do que o Paulista, mas muito mais difícil, porque tem muito mais jogos em quantidade, em qualidade, exigência, e depois para alguns que a gente está falando aqui, a gente vai ter Sul-Americana, vai ter Libertadores da América, tanto que o Mirassol é um exemplo, falou assim, peraí, tem o brasileiro, foi magnífico na temporada passada. O prêmio foi uma Libertadores da América inimaginável na história do Mirassol. Imagina o Paulinho chegando lá, primeira temporada na divisão principal do futebol brasileiro, falando, bom, nosso objetivo é Libertadores da América. Todo mundo fala, você está louco. O objetivo de quem chega é ficar, sobreviver. E ele alcançou algo incrível. Então, o que eles fizeram? Paulista, do jeito que dá. E é brasileiro e vamos tentar levar a Libertadores da América da melhor maneira possível. Eles estão corretíssimos. Imagina um clube que acabou de chegar, que é muito bem estruturado, mas é diferente de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, né? E o Santos também, e Red Bull Bragantino. E você chegar para ele e falar, vou disputar tudo aqui. Então, eles deixaram a soberba de lado, vão na humildade no que é possível fazer. E para os grandes, tem muita coisa também. Que quando... Agora, quem chegou nessa fase, o mais difícil era chegar aqui. Agora, um jogo você passa de fase. Você passa de fase. E você disputa a final. Aí, meu amigo, aí você encara. Aí, é claro, é o título. Né? Você não vai abrir mão. 4 jogos ser campeão, né? Exatamente, é um título. Aí muda. Mas a dificuldade para chegar lá é imensa, num prazo muito curto, com muitos jogos e um desgaste absurdo com a pré-temporada, Que pré-temporada? Né, não existiu, e a conta vai chegar, tá? Férias. A conta chega. A conta chega. Agora, em março, abril, mas ela chega. Então, cara, assim, a crítica, eu tenho que... A gente troca a crítica por um outro sentido, que é de observar o que está rolando e entender o que cada um pode fazer. Tá? O Santos, exemplo, a gente acabou de ver, tem que inserir o Neymar nessa história. Tem jogador chegando, tem jogador sendo contratado. Tem zagueiro sendo contratado. Pode melhorar o Santos? Pelo elenco que já tem, ele tem que render mais do que ele está rendendo. Mas, hora que se ele tiver, em algum momento, o Neymar jogando como qualquer outro da equipe, jogo após jogo, aí é um Santos diferente. Então, cara, tem que olhar caso a caso, infelizmente. Adoraria chegar aqui e analisar o Paulistão como se não tivesse nenhum problema, mas ele é cheio de problemas. O contrário também é verdadeiro, né? Você elogiou a campanha da Portuguesa, do Maceió. Sim. Não é por acaso. A Portuguesa é quem teve mais tempo. Sem dúvida. Depois da eliminação na Série D, ela tem um pedaço de 2025, tem o comecinho de 2026. Claro que há um abismo financeiro e técnico, claro, mas isso explica por que a Portuguesa fez essa boa campanha. Eu acho que todos os grandes, ao contrário do que aconteceu no Rio, em que já houve uma semifinal abortada entre Botafogo e Flamengo já nas quartas com o Botafogo sofrendo as consequências disso, ganhou-se o refresco de não haver nenhum confronto pesado. Então é mais uma semana de sossego. Mais ou menos. Assim, sim, é uma semana de sossego pensando no próximo final de semana. Sossego assim, não tenho que enfrentar o Palmeiras, não tenho que pegar o Corinthians, não tenho que pegar o... Ninguém perderá. Mas é duro perder um derby. Mas ser eliminado... Né? Não, ser eliminado pelo nas Capivariano quartas. Ser agora, eliminado nas quartas. Por um Novo Horizontino, ou mesmo pelo Bragantino ou pela Portuguesa, pode fazer um barulho, né? Dói, mas é menos... a gente vai falar menos aqui. Perder um derby, Será? O derby seria terrível. O derby seria terrível a essa altura com o brasileiro.
com perspectiva daqui a pouco de caindo fora muito antes. Cai fora muito antes. Para o Palmeiras pegar o Corinthians agora seria pavoroso. Para o Corinthians pegar o Palmeiras, horroroso. Mas possivelmente eles vão se enfrentar, prof. Para pensar em ser campeão, esses times avançando, como naturalmente a gente imagina que eles vão... Então, aí a semi já é mais... Mas eu acho que agora já tem a pressão pra cima dos mais. Boa noite, né? Primeiramente, a vocês, todos da bancada. Não tem boa noite ainda não, Jesus? Pô, boa noite, cara. A conversa fluiu aqui. Suave. Sem falar, Jair. Tá em paz, relaxa. Cara, boa noite, Jair. Boa noite, sem problema. Mas eu acho que já rola uma pressão pros grandes, assim, nesse sentido, né? Tudo bem que o Santos aí se classificando em oitavo, ali na bacia, né, das almas, tentando aí, conseguindo conquistar sua classificação nessa goleada na última rodada. Mas assim, o Santos não tá jogando bola. A gente tem que falar a realidade. Então o Santos rola a pressão de agora tá com o Neymar em campo, não vai ser gramado sintético. Tudo bem que tem o Campeonato Brasileiro, mas rola a pressão em cima do Santos, por exemplo, mesmo que pegue o Novo Horizontino, que fez a melhor campanha da fase de grupo. Mas eu acho que rola. Diferente do prof, né? Eu acho que rola assim. Palmeiras e Capivariano, a mesma coisa. Bragantino e São Paulo, a mesma coisa. O Palmeiras tem a pressão de favorito contra o Capivariano. O Santos não tem a pressão de favorito contra o Novo Horizontino. Mas tem a pressão de ser o Santos contra o Novo Horizontino, é isso que eu tô falando. Sim. Da mesma forma, exatamente, Português e Corinthians. Com todo respeito à Portuguesa, mas é a mesma coisa. Eu acho que tem a pressão em cima dos grandes para aí, sim, na semifinal, ter a possibilidade de ter os 4. Essa que é a realidade. Porque se tivesse um eliminado já hoje, aí esquece. A gente já ia estar falando aqui, poucas e boas, desse time que foi eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista. Fora. Exatamente. Mas tem uma gradação, só um de fora, né, Jailson? Então, por exemplo, o São Paulo ser eliminado pelo Red Bull Bragantino não será tão chocante quanto o Capivariano tirar o Palmeiras. Não, tudo bem, não será tão chocante, mas comparação. Aí, tudo bem, não será tão chocante, mas aí para pensar, o São Paulo do Crespo num grande momento da temporada, encaixando lá o sexteto, né? Fala lá o Pablo Maia, os dois, o Danielzinho, o Marcos Antônio, os 3, Lucas, Caleri, Luciano, eliminados pelo Bragantino. Aí a gente já vai ficar aqui 20 minutos, no mínimo, falando da eliminação do São Paulo para o Bragantino. Não importa que o Bragantino tenha feito uma boa campanha na fase de grupos. É isso que eu estou falando. A gente vai, mas talvez até nem devesse. Porque se você pegar os 4 favoritos para a semi, os meus 4 favoritos, 2 não são os grandes. Eu acho que o Novo Horizontino é favorito contra o Santos e que o Red Bull Bragantino é favorito contra o São Paulo. Acho que o Corinthians terá problemas contra a Portuguesa. Mas é favorito. Principalmente se jogar da maneira preguiçosa que jogou toda essa fase. E o único favorito mesmo dos grandes sobrando é o Palmeiras. Aí é uma diferença... Vamos colocar que o Capivariano passar é uma zebra e nos outros jogos não, a passagem das outras equipes não seria uma zebra. Portuguesa ainda é zebra. O Corinthians para mim é... O Corinthians, se não vence o jogo, estava fora. Hoje, sim. Porque ele iria para 11 pontos, o Guarani tem 12, subiria o Guarani e ficaria abaixo. Correu esse risco. Correu o risco. Não, por acaso, o Yuri Alberto entrou. Entrou e saiu machucado. Era um sinal, porque o Dorival pensou muito com a sua cabeça, Calçade. Ele falou isso antes. Ele falou que o brasileiro, neste momento, é a prioridade. Mas não significa largar. Você tem que equilibrar os pratinhos. E o Dorival tem uma... Não é uma folga, mas assim, ele tem algo bem interessante, que ele ganhou um título em cima do Flamengo. Que é um jogo só, mas depende muito do seu adversário. Esse é o tipo de jogo que depende do adversário, né? Celso, ele ganhou em cima do Novo Horizontino, todo respeito, tem um peso. Ele ganhou em cima do Flamengo, é outra parada. Claro. Né? E no Novo Horizontino não seria o campeão brasileiro. Mas eu digo assim, o teu rival confere um peso maior à tua taça. Sim. E para o Flamengo também. Exatamente. Porque é o Corinthians, times maiores torcidas no país, é um evento, não é um jogo só. Então ele tem ali um troféu que dá tranquilidade para lidar com o Paulista, não é de outro jeito, deixando o Paulista de lado, mas vai doer menos do que não ter nada. Sim. E nem o Paulista, e só, olha, o Brasileirão, agora vocês aguardem mais 36 rodadas, que a gente vai ver o que vai acontecer. Não é nada disso, até porque a gente sabe que o Corinthians tem dificuldade num campeonato longo como o brasileiro, pelo elenco, ele vai ter muita dificuldade. Então ele está mais focado nas Copas, como foi o ano passado, isso foi evidente.
na Copa do Brasil, né? Porque o que veio antes de Internacional, eles também... Nossa, primeiro semestre. Era aquele modo, não tô nem aí... Libertadores, né? E Sul-Americano. Mas agora eu vejo que eles vão focar mais na Libertadores, tentar fazer uma boa fase de grupos e Copa do Brasil. É o que dá. E o Brasileirão tem que levar para se classificar a Libertadores novamente. Esse é o projeto. Mas pensar em ganhar o Brasileiro, eu não vejo... É difícil. E até por isso tem que pontuar, né? E é claro, né, professor e companheiros, que o jogo único, ele equilibra algumas situações, porque agora é só mata, né? O mata-mata é só numa final, que tem ida e volta. Mas esse jogo único, ele nivela algumas situações, mas inegavelmente o parâmetro que nós temos agora qual é? Que cada um fez em 8 rodadas. Cada um fez em 8 rodadas, o Santos fez pouquíssimo e se classificou. O São Paulo cresceu nas últimas semanas, mas até então chegou para o jogo contra o Santos com 4 pontos no campeonato, em 6 rodadas. Jogou 18 pontos, ganhou 4. Na reta final o time cresceu, no Brasileiro também e no Paulista. Então, assim, esses times que fizeram uma campanha mais segura, o Palmeiras se inclui aí, eu acho que o Palmeiras foi muito protocolar no Paulista, porque ele me parecia tão acima dos outros como trabalho, elenco, jogadores, comissão técnica, que ele foi fazendo ali 1-0 aqui, largou com muitas vitórias seguidas, aí tomou um 4-0 inesperado do Novo Horizontino, foi a melhor campanha, mas o Palmeiras, em um momento, ficou... Deu uma acordadinha aí perdeu pro Botafogo de reserva. Isso, então assim, o parâmetro que nós temos agora, qual é? O que nós vimos em 8 rodadas. Pode, semana que vem, todo mundo quebrar a cara. O Santos jogar muito bem em Novo Horizonte, o São Paulo dominar o Bragantino em Bragança, pode acontecer. Mas até agora, eu estou com o professor, em relação aos grandes que avançaram, o Santos causa mais preocupação, porque a bola foi muito pequena durante o Santos a primeira hoje fase. No campeonato. Foi mais ou menos isso. O Santos hoje estreou mais ou no menos campeonato. isso. Então e o São Paulo, alta. São Paulo nas últimas semanas foi um São Paulo melhor. São Paulo mais consistente, coletivamente o time cresceu também, fez um jogo muito bom contra o Grêmio pelo Brasileiro. Esvaziou o DM. Esse São Paulo contra o Bragantino pode chegar em Bragança e se classificar. O São Paulo que até então jogava há 2, 3 semanas, esse São Paulo em Bragança vai sofrer muito. E Corinthians e Palmeiras, não, o Corinthians à frente da Portuguesa. A Portuguesa fez uma campanha muito boa, né, professor? Mas a diferença técnica eu acho que ainda é muito grande. O Corinthians está num Palmeiras outro bem momento, melhor que o Capivariano. De mais segurança, equilibrado, com o Dorival no comando, mais seriedade. Assim, as coisas eles evoluíram. A gente não pode esquecer que no meio da campanha teve impeachment, né? E agora me parece ele um time mais seguro. Mas não quer dizer que vai passar. Portuguesa, acho que a Portuguesa está tentando, para quem é de São Paulo, sabe muito bem o que significa a Portuguesa para o futebol do estado. A tradição, né, que ela tem. É mais um time da capital, mais um. Tem um estádio na Marginal Tietê, que é uma via mais para frente ao Corinthians, e é uma via muito importante, muito bem localizada, do lado do metrô, mas foi para o fundo do poço e está tentando sair do buraco. Então, para a Portuguesa é importante também. Só queria, como a gente está falando de todos os jogos, o São Paulo, para se classificar, vai ter que quebrar alguns tabuzinhos. Primeiro, levar a primeira derrota para o Bragantino. O Bragantino não perdeu, tem 4 vitórias, 4 empates. É o único invicto classificado. No Paulista. Porque perdeu o Corinthians, mas foi a única derrota do ano, do Corinthians, o brasileiro, foi outra conversa. E outra, tem 14 gols. Só tinha tomado um gol até o jogo contra o Corinthians. Tem 2 gols sofridos. 2 gols. Então tem que fazer gol num time que tem a melhor defesa do campeonato e não perdeu. Então, você vai ter que ser a melhor versão do São Paulo em Bragança. Isso é uma missão difícil. Lembrando o que você falou no início. Para o Bragantino é importante. Você chegar numa... Como clube empresa, o Bragantino, né, quase todo ano ele está conseguindo. O único título como Red Bull Bragantino foi a Série B do Brasileiro. É o único título, e foi um título de segunda divisão. É nacional, mas é segunda divisão. Título de primeira divisão, como clube empresa, o Bragantino não tem. Ele tem uma final do Sul-Americano. Ele tem final do Sul-Americano, tem boas campanhas em brasileiro que levaram o time a Libertadores, mas título, que é quase que um carimbo de um clube empresa, como é o Red Bull Bragantino, o Paulista é uma chance, sem dúvida. Mas diante dos grandes, onde o Bragantino costuma roer a corda é nessa fase, no mata-mata. Não, ele já foi eliminado por Corinthians, por Palmeiras, por Santos, acho que 2 vezes pelo Santos, recentemente e tudo. E assim, tá na hora de dar aquele passo além, né? Exatamente, sair do primeiro semestre, assim. É o que nem o Campeonato Brasileiro do ano passado. O Bragantino começa jogando uma barbaridade e depois começa a descer a ladeira. E aí vai perdendo e acaba, enfim... Depois ali na parte final do campeonato, brigando na parte de baixo da tabela. E não só na parte de cima, que foi o que se imaginava quando começou o campeonato. Só para lembrar, né, que 2000... cair na última. Sim. Não, só para lembrar que em 2023, na época da derrocada... Foi 2023 a derrocada do Botafogo, né? 2023. O Bragantino teve no colo até a possibilidade de ser líder. Um jogo na Vila Belmiro contra o São Paulo, inclusive. Isso aí mesmo. Né? Na Vila.
E foi 0x0 aquele jogo. Perdeu 1x0. Perdeu 1x0. Sofreu um gol no final. Deu 1x0. E ali teve uma derrocada também. E aí o Bragantino também não ganhou de mais ninguém. Uma derrocada igual do Botafogo. É que o Botafogo, claro, Sim. uma lupa o Bragantino muito maior, foi o líder, né? E além do tamanho dos clubes, né? O Bragantino não liderou como o Botafogo, mas ele bateu ali na trave. Ficou a 2 pontos da liderança e não... O Bragantino me parece mais confiável num campeonato de ponto corrido do que no mata-mata contra um grande. Só para não bancar ou bancando o advogado do diabo em relação ao que o Calçade falou, tem uma possibilidade do São Paulo tirar o Bragantino sem fazer gol e sem derrotado. É pênalti. Que é levar o 0x0 e passar nos pênaltis. E o Bragantino sai. Pode cair isso aí. Com a melhor defesa. Né? E sai nas quartas, é verdade. Então, essa possibilidade É o existe. Boca, se o Boca já fez quase isso aí na Libertadores contra o Fluminense, por que não pode... Paraguai numa Copa América, na Copa 2011. América, o Paraguai não fazia gol em ninguém e ia passando. 2011. Assim, dito isso, então vamos lá. Aonde está o maior problema? O Bragantino para o São Paulo ou o Novo Horizontino para o Santos? Porque a gente já excluiu, obviamente, o capivariano da vida do Palmeiras, é português de Corinthians, não é favorito. Dito isso, Eu acho porque que tem o adversário e tem o momento isso aí. do Santos e São Paulo. É para levar o Horizontino para o Santos. Tô nessa aí também. Você diz em relação à confiança de futebol praticado. Exatamente. O São Paulo está em ascensão nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Acredito que o Crespo encontrou a forma desse time jogar. Vale lembrar que no início ainda estava ali a linha de 3, ele tentando encaixar o time, a forma do time jogar, o Danielzinho e o Marcos Antônio ali basicamente levando a equipe. E agora no último jogo contra o Grêmio ele testou uma formação que a gente discutiu várias vezes quem sairia, né, do time para a entrada do Lucas Moura, e ele surpreendentemente desmonta a linha de 3, monta lá a linha de 4 jogadores e do meio campo para frente ninguém tem posição fixa, né? Todo mundo se movimentando bastante, só o Pablo Maia que fica ali mais fixo segurando o piano. Danielzinho, Marcos Antônio, Luciano, Lucas Moura, até o Caleri no jogo contra o Grêmio, sem guardar a posição, aberto muitas vezes pelo lado direito, pelo lado esquerdo, enfim. Ninguém com posição fixa, então rolou uma química ali, a gente pode dizer dessa forma. Do meio campo para frente, o Lucas Ramon, olho nele, hein? Bom de bola. Sim. Os dois jogadores do Mirassol, muito bem no time. O Danielzinho, que começou o ano, né? Parece que tem muito tempo de São Paulo. E o Lucas Ramon, nesses jogos aí iniciais, muito bem. Bem no apoio, bem na defesa também. Então, assim, acho que em relação a São Paulo e Santos, o São Paulo está mais confiável do que o Santos. Eu acho mais difícil hoje São Paulo. É mesmo? Pelo Bragantino. Ele tem ganhado um time que não perde, tem que fazer gol num time que não toma gol. E o Santos ganhou do Bragantino na primeira rodada 2x1. Novo Horizontino. Do Novo Horizontino. 2x1. Do Novo Horizontino. Ou seja, o adversário do Santos perdeu pro Santos. Só tem 2 derrotas. É verdade. Uma foi pro pro Santos. Santos. Era início e tal, mas se era início pro Novo Horizontino, imagina pro Santos. Imagina pro A gente Santos. está dizendo que agora que o time está decolando. No jogo de hoje, imagina Agora lá não, na agora primeira estreou. rodada. Né? Então. Assim, eu vejo. estreou. Não estou dizendo que o Santos vai passar, vai ser uma moleza. Estou falando no grau de dificuldade. Cara, tudo bem que o Santos não empolgou até agora, mas você começa a olhar para os jogadores, você vê que o Neymar vai jogar em algum momento. Pode até começar esse jogo, a gente está falando da semana que vem. Com o Gabigol, é outra conversa. Tem jogador Moisés, chegando. Interessante. Assim, não é um time, cara, é um time que não rendeu. Não dá para dizer, não vou dizer para você que esse elenco vai ganhar o Campeonato Brasileiro, porque não vai. Não vai, esquece. Mas ele pode. Elenco do campeonato. Mas ele vai render, ele tem que render, cara. Muito mais. Porque tem o durante, Rony, tem o Neymar, tem o Gabigol, o Moisés chegou. E você citou jogadores aí, você falou Moisés chegou, né? Você citou jogadores aí que eles foram chegando aqui com o carro em movimento, inclusive, né? O Rony é um caso, o Moisés é um caso. A gente tem o zagueiro agora que vai chegar também. Nossa, me fugiu o nome dele. É o que o Santos deve contratar agora. Não é o Cristian Oliva, do Nacional, esse é volante. É o Oliva, volante, Ele deve chegar também, tá? A coisa parece estar bem encaminhada, também deve chegar. Não deve chegar agora para o campeonato, mas né, deve ser aproveitado, claro, para o campeonato. Como o Santos arranjou dinheiro, hein? Isso é uma grande dúvida. E essa é uma mágica. Isso é uma grande dúvida. Essa é uma mágica. Que ele não tenha feito a escola com o Augusto Melo no Corinthians. Essa é uma mágica. Dúvida muito grande. E a história É isso, torcedor tricolor. Um trecho para vocês aí do Linha de Passe da ESPN Brasil. O pessoal projetando as quartas de final do Campeonato Paulista. Lembrando que é jogo único. São Paulo pega o Bragantino, uma pedreira, né? O time do Bragantino é um time chato. O Calçade até citou aí, né, que o São Paulo desses aí pode ser o que tem o adversário entre São Paulo e Santos, né? O adversário mais difícil. O Bragantino é um time chato.
Eu não sei se o Bragantino perdeu no Campeonato Paulista, mas é um time chato, difícil de se enfrentar. Mas o São Paulo vem numa crescente também, né? Vem jogando um bom futebol e tem tudo para ser um grande jogo, né? Tem tudo para ser uma grande partida, quem sabe aí o São Paulo fazer um grande jogo e avançar para a próxima fase do Paulistão. Hoje venceu a Ponte Preta 2-1, até achei que seria um jogo mais fácil, mais tranquilo, mas o torcedor ficou ali apreensivo até o final da partida, porque se a Ponte fizesse um gol, o São Paulo corria o risco de ficar de fora, né, das quartas de final. Então foi um jogo ali que não foi fácil, né? Eu achei que seria até um jogo mais tranquilo. O São Paulo abriu o placar, Lucas Ramon, né, marcando seu primeiro gol, o Caleri marcando o segundo gol e a Ponte Preta acabou diminuindo. Foi um jogo ali que o torcedor ficou tenso ali até no final da partida, mas o importante foi que o Tricolor conquistou aí o seu objetivo hoje, que era avançar para as quartas de final, avança e pega o Bragantino. Agora o torcedor fica aí na expectativa para essa partida, né, contra o Bragantino. É um jogo difícil, mas o São Paulo vem fazendo boas partidas, está jogando um bom futebol e acredito que tem tudo para fazer uma grande partida aí contra o Bragantino, aqui o São Paulo vencendo a Ponte Preta e agora pega o Bragantino. Aproveita aí e já deixa o seu comentário aqui abaixo, né? Já escreve aqui abaixo sua expectativa aí para esse jogo. Já comenta aqui abaixo. É isso, um trecho aí para vocês do Linha de Passe, né? O pessoal projetando. Se você concorda, discorda aí do que o pessoal falou no vídeo, comenta aqui abaixo. Valeu e até a próxima, galera.